Hoje estamos trazendo aqui uma retrospectiva. Estamos trazendo um breve explicativo, um resumo do que foi a nossa palestra no último dia 28. Nós propomos de início 3 perguntas para ver se a palestra responderia. E ao final fizemos um resumo. Pedimos desculpas a quem assistiu, devido a dificuldades técnicas, a terceira pergunta ficou sem resposta. Por isso vamos agora recapitular as 3 perguntas, a resposta clara a cada uma delas, inclusive da terceira. Estivemos falando aqui por alguns minutos sobre o tema Onde começam as lições? E usamos como base uma antiga canção de roda, uma cantiga chamada Terezinha de Jesus. Naquela cantiga, a Terezinha sofreu uma queda e 3 cavalheiros acudiram, seu pai, seu irmão e aquele que, nas palavras da cantiga, Terezinha deu a mão. Com o tempo, o célebre Chico Buarque compôs uma linda canção como tema Terezinha. A ideia era daquela cantiga de roda. A personagem recebeu um pretendente, aparentemente muito rico, viajado, que lhe trouxe tudo que se podia imaginar. Exaltou-a ao extremo, chamando-a de rainha. Nada lhe negava. Tudo lhe deu. Tudo fácil demais. A personagem, assustada, disse não. Um segundo pretendente apareceu bem ao contrário do primeiro. Nada lhe trouxe. Tratava de modo como se fosse inferior. Chamava de perdida. Atravessou os seus limites. Mexeu na sua individualidade, na sua privacidade. Ela ficou assustada e disse não. O terceiro pretendente equilibrou a situação. Não lhe trouxe nada, também não exigiu nada. O que tinha para doar ele doou, entregou a si mesmo, sem essa cobrança, sem exaltação, também sem rebaixamento, tratava por igual. Ela ainda assustada, percebeu que antes que dissesse não, ele já se instalara no seu coração feito um poceiro. Nós percebemos que a história dessa canção tem muita ligação com a educação das crianças. Por isso usamos naquela palestra. Infelizmente hoje se comete o grave erro de facilitar demais a vida das crianças, na ideia de que vou dar ao meu filho o que eu nunca tive, ou tudo que eu puder de bom. Os pais muitas vezes fazem muito mais do que deveriam. A criança cresce, se desenvolve sem nunca ouvir um não. Tudo ela pode. Tudo lhe é facilitado. Infelizmente um dia chegará a hora em que a criança ou adolescente terá que forçosamente ouvir o primeiro não da sua vida. Aí é que se desenvolve, aí que começa o chamado conflito de gerações. Aí aparece a rebeldia e os dissabores que ela traz. Como abunda no mundo hoje, pessoas depressivas, viciadas. Muitas vezes porque a criança não se acostumou no seu desenvolvimento natural a ouvir um não. Como no segundo caso, ocorre o oposto. Muitas vezes, pais muito exigentes, educadores exigentes por demais, tratam a criança como um robô, quer fazer dela uma máquina, tudo perfeito, tudo certinho, exige demais. A criança não tem individualidade. Isso atrofia o seu desenvolvimento. A cobrança não ajuda, atrapalha. A cobrança é contraproducente. Como foi ilustrado,
aquela mãe que quer que a criança coma o melhor dos alimentos e empurra boca abaixo do coitadinho, né? Ele tem que comer na hora certa, aquele alimento, goste, não goste, tenha vontade ou não tenha, sinta fome ou não sinta. A própria mãe não percebe que ela não come quando não quer e não come o que não quer. Sim, ela precisa ser bem alimentada, mas precisa aprender o valor dos alimentos, a necessidade de uma boa alimentação. Mas não acontece. Acontece pela imposição. A criança vai chegar um dia em que dará o seu grito de liberdade. Infelizmente, esse grito, na maioria das vezes, é calado, o que é muito pior. Qual é o equilíbrio, então, entre as duas situações? Aquele que chegou, o terceiro pretendente. Quem assistiu à palestra lembra-se as palavras sábias daquela pessoa experiente em educação. Trate a criança não como criança, mas como pessoa, porém, nunca se esquecendo de que ela não passa de uma criança. Esse é o equilíbrio. A criança precisa sim ter atenção, ter o seu lugar na família, no lar, mas ela precisa também aprender desde bem cedo o valor do não. Ela precisa aprender que tudo na vida tem limites. Educada assim, de modo saudável, mas com limites. Ela precisa aprender desde bem cedo que não pode fazer o que quer, quando quer. Infelizmente, hoje, crianças manipulam os adultos. O contrário do que deveria ser. Em resumo, foi o que transmitiu a palestra. A primeira pergunta foi: por que as crianças já não obedecem como antigamente? Olha, a concepção continua acontecendo do mesmo modo. Uma criança ainda se desenvolve do mesmo modo. A gestação ainda leva o mesmo tempo. Ainda leva 280 dias, em média. As crianças ainda nascem do mesmo modo. Nada mudou nas crianças. Nem mesmo a capacidade, a habilidade de ler nos olhos. Sim, as crianças ainda sabem ler nos olhos. Os pais é que já não sabem ou não querem escrever neles. Já não se tem paciência, já não se tem o tempo necessário para ensinar às crianças a leitura dos olhos. A segunda pergunta foi: por que os pais atualmente têm que fazer o que os filhos querem? Infelizmente, essa ideia apareceu há muito tempo. Com o passar do tempo, a história gerou a ideia de que as crianças têm que ter as suas necessidades satisfeitas, os seus desejos satisfeitos. Não se pode atrofiar o desenvolvimento da personalidade de uma criança. Olha só no que deu. Olha só onde chegamos. A necessidade atual é resgatar a autoridade dos pais, de modo saudável, é claro. Educar a criança de modo que entenda que tem limites e que obedecer a limites faz parte do desenvolvimento da própria vida. A terceira pergunta proposta foi: afinal, de quem é a responsabilidade pela educação dos filhos? Pois é, já dizia o antigo ditado que educação vem do berço. Quando a escola passou a fazer parte, quase que forçosamente, da vida das pessoas, entendeu-se que a escola era uma extensão da família, uma extensão do lar. Isso funcionou muito bem por algum tempo. Os pais delegavam autoridade aos educadores e eles faziam um bom trabalho. Mas lembra-se, a escola deveria ser uma extensão do lar, não exatamente a própria educadora.
Infelizmente, em algum ponto da história, a escola praticamente assumiu essa obrigação, tornou-se responsável pela educação. Piorando, os psicólogos passaram a educar os pais para que os pais educassem seus filhos. As telonas e as telinhas passaram a ser as melhores babás. Leis foram promulgadas para regular a educação parental. Atualmente, a educação vem de todos os lados, menos do berço. Repare no que deu. Todas as coisas mencionadas aqui podem e até devem fazer parte da educação. Até mesmo as leis, que precisam acabar de vez com o abuso de crianças. Educação, porém, é outra coisa. Assim, entendam os pais que ninguém, absolutamente ninguém, vai pagar a conta depois. O saldo negativo gerado pela má educação dos filhos ficará sempre a cargo dos pais. A dor advinda dos péssimos resultados será carregada apenas pelos pais. As lágrimas tantas derramadas serão apenas dos olhos dos pais. A educação precisa continuar a vir do berço. Que os pais reaprendam a escrever nos olhos, porque as crianças ainda sabem ler neles. Que os pais disciplinem os seus pequeninos com o devido equilíbrio. O berço é, ou pelo menos ainda deve ser, onde começam as lições.